Fala pessoal, boa tarde. Como que tá meu áudio aí? Você tá me ouvindo legal, cara? Boa tarde, Giovanni, boa tarde, Pedro, Juliano. Opa, tá me ouvindo bem aí? Se o pessoal puder dar um feedback do áudio. Beleza. Só esperar chegar mais aí umas 4 pessoas e a gente já começa. Maravilha. Muito bom. Mais um só. Pra gente começar aqui e aí pegar todos aí, ou a grande maioria, o fio da meada. Bom, acho que não vai chegar mais um, então vamos começar. Pessoal, o objetivo da live de hoje é receber algumas dúvidas lá no quadrinho recentemente sobre agressão, sobre absorção. Então eu vou falar um pouco a respeito. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida aí que vocês queiram falar no decorrer da live, pode deixar escrito, depois eu volto no texto, ou espera aí, pergunta depois, só para não perder o raciocínio, eu vou responder logo mais, tá? Então vamos lá. Eu falo muito que fluxo não é agressão e agressão não é fluxo. Essa é o primeiro conceito que a gente tem que falar, para depois entrar na parte de absorção e realização, que é o que a pessoa perguntou, né? Bom, muitas pessoas que entram no tape reading no início, e é natural, elas confundem agressões sucessivas com fluxo, e nem sempre aquilo é um fluxo, né? E qual que é a diferença básica? Quando nós olhamos lá no Times and Sales, que aí para vocês é Times and Trades, e a gente vê agressões, né, de compra sobre um determinado preço, aquilo é uma agressão. A gente pode também ter um acumulado de agressão, né? E não necessariamente o acumulado dessa agressão pode fazer o preço ir a favor daquela agressão. Por exemplo, se você compra no 2, no 3, agredindo, né? Ou vários players, melhor dizendo, agridem o 2, o 3, o 4, a tendência, a princípio, é que o preço se desloque para cima. Mas nem sempre isso é uma verdade, porque a gente pode ter duas coisas. Primeiro, que alguém pode acabar colocando lotes na tela muito grande e esses lotes serem consumidos e, enfim, e aí o comprador, ele por enquanto ele pode ir deslocando o preço evidentemente para cima, conforme ele vai consumindo esses lotes, e a agressão passa a ser compradora. O que acontece é que quando essa agressão ela acumula de forma contínua e persistente, isso sim forma um fluxo, tá? Então, quando você agride o 2, o 3, e aí não tem quase movimento, ou tem lá pouca coisa, mas não o ponto de consumir a liquidez compradora no 1, no bola-bola, e o preço continua subindo, isso sim a gente identifica como fluxo, né? O que pode acontecer também algumas vezes é que os players que operam futuros, eles podem chamar o preço para uma determinada região se tiver ausência de lotes, né? Então ele coloca um lote um pouco maior numa determinada região e isso tende a chamar porque só naquela região tem aquela execução. Lembra que o player grande, ele busca sempre aonde está a maior concentração de lotes, que é para ficar barato o custo de execução dele, né? Imagina que você é um player que precisa comprar 300 ou 500 contratos e do 10 até o 20 não tem nada, só vai ter lá no 19 e 20. Provavelmente, para ficar mais barato, você vai tentar evitar de tomar nesse espaço e vai tentar tomar no 20, né? Então é por isso que os players acabam buscando liquidez em níveis superiores. E aí, quando essa agressão ela é meio que contínua, persistente, né, e passa a vencer a agressão vendedora, a gente então tem um fluxo e esse fluxo passa a ser comprador, tá? O que pode ocorrer algumas vezes é que, conforme eu falei há pouco, alguns grandes players eles podem chamar o preço para algum lugar justamente por essa ausência de lotes, né? Então, imaginando que do 10 ao 20 não tem nada e você precisa comprar muito, um grande player ele vai tentar colocar lá no 20 de forma passiva, provavelmente já vai tomar no 12, no 15, no 17 e vai acabar tomando no 20 também, porque você tem que comprar. E aí quando você vê um outro lote lá no 30 agora, provavelmente você vai comprar no 22, 25, 27 e assim por diante. E aí outro lote lá para cima, assim por diante, você vai acabar indo buscar o preço, porque ali estão os lotes. Porque se você fosse executar esses lotes todos numa sequência só a mercado,
provavelmente teu custo de execução ia ficar muito caro, porque o tanto que você ia arrastar o preço no book, né, o consumo ia ser muito forte, e aí você não ia conseguir sair, tá? Essa é o primeiro conceito que eu quero deixar claro. Então, a agressão, ela contribui para deslocar o preço para cima, tanto de forma compradora, tá? E tanto de forma vendedora. O que pode acontecer é, às vezes, agressões vendedoras, né? E aí essa agressão vendedora, ela não é o suficiente para o preço subir. Ela não é o suficiente para o preço cair quando a gente tem essa agressão vendedora. Porque imediatamente, a hora que tem agressão, é colocado um lote forte na compra. A hora que tem agressão, é colocado um lote forte na compra. E a gente começa a identificar o quê? Quando uma absorção. A absorção nada mais é, nada menos do que uma divergência entre a agressão e o consumo de liquidez. Isso é uma absorção. Então imagina que a gente vê a tela printada de verde, né, com as agressões compradoras ali no Times and Sales, e o preço não consegue se deslocar para cima, né? Ou seja, o cara tem 20 lotes por nível de preço, aí o cara dá uma boletada de 50, dá uma boletada de 100, ele vai lá, busca uma concentração de lotes que foi colocado acima, imediatamente você vê o saldo de agressão subindo, né? Ou seja, está subindo, e o preço não desloca para cima. Então é o primeiro indício de uma absorção. Provavelmente na primeira o preço ele vai se deslocar. Dificilmente, só vai ficar paradinho se for uma ordem iceberg. Tá? Uma ordem iceberg é um lote escondido, onde o player ele programa lá uma execução de 5.000 lotes para executar de 50 em 50, assim que o preço passa por aquele determinado tick. Então o market profile vai aumentar o volume, né, de forma gradativa, vão ter agressões na compra, porém o preço não se desloca um tick. Só nesse caso. Todos os outros casos provavelmente vai ter ainda um chacoalho depois disso. Então o que pode ocorrer? Você vê, esse é um dos motivos que eu uso o Delta Order Flow, que ele mede o saldo da agressão que movimentou aquele box, por exemplo. Por quê? Quando a gente tem isso, a gente consegue ver se as agressões compradoras estão fazendo o preço deslocar para cima, ou se as agressões compradoras não estão sendo o suficiente para deslocar o preço para cima. Se essas agressões compradoras não estão sendo o suficiente para deslocar o preço para cima, então a gente tem uma absorção. É claro que o volume, né, o saldo dessa agressão ele tem que ser muito discrepante dos anteriores, a ponto de você ver, nossa, tem uma agressão muito forte compradora e o preço não está subindo, algo já está em vias de acontecer, né? Até então a gente não teve nem a reversão, nem inversão de fluxo, e a gente teve um ponto de absorção. E aí, geralmente o outro player ele vai estudar como que vai continuar esse comportamento, porque se o cara é vendedor e está tendo uma demanda de liquidez na contraparte, ele vai querer o quê? Vender níveis mais caros, ele vai jogar o quê? Um lote um pouco para cima para testar a febre do comprador. Se o comprador ir lá para cima e consumir, aí a gente tem o quê? Um outro tipo de divergência que vai medir a exaustão. Lotes passivos vendedores, cada vez mais a níveis superiores, com pouco volume sendo consumido, deslocando rapidamente o preço, a gente tem uma exaustão, tá? Então esses são os dois conceitos básicos. O que acontece na inversão de fluxo, que eu gosto de operar muito, e eu gosto de operar muito a inversão de fluxo a favor da tendência, né? A contra-tendência ela é mais arriscada, ela é mais agressiva, é exatamente o que? Imagina que a gente tem uma divergência, então, entre o consumo da liquidez, né? E ao mesmo tempo o saldo de agressão, que isso é o que mostra escancaradamente qualquer tipo de absorção, né? Quando você vê lá a tela printada de verde, agredindo, compra, e o preço não consegue ir para cima. E o saldo de agressão começa a evoluir e o preço não sai do lugar. Então, esse é um dos conceitos de absorção. Tá? A inversão de fluxo se dá o quê? Seja por necessidade ou por uma exaustão, o que acontece é o player ele vai colocar lotes a níveis inferiores, né? E aí quando ele colocar esses lotes a níveis inferiores, ele vai dar aquela primeira agredida, provavelmente vai ter um vácuo aqui, não vai ter lotes. Naquela primeira agredida ele vai colocar daí para baixo e vai tentar e perseguir. Aí os robôs tentando fechar spread, provavelmente eles fecham o spread na primeira posição no stop e vão buscar os lotes que estão lá, porque fica muito mais barato esse tipo de execução. E aí a gente tem a inversão de fluxo. A gente não tem a reversão do movimento, tá? A reversão de uma tendência ou do movimento, primeiro ela tem que quebrar uma tendência primária, secundária ou terciária. Então muitas pessoas confundem a inversão de fluxo com reversão, e não tem nada a ver. A inversão de fluxo um fluxo saiu do 10 e foi para o 20, por algum motivo, seja por uma necessidade de um consumo comprador muito grande,
ou seja, não só por esse consumo comprador muito grande, ou porque havia poucos lotes, e aí o player vai indo buscar os lotes a cada vez em níveis superiores, e aí por uma exaustão para de ter aquela compra, então o robô ele já vem e coloca, já que aqui tem poucos lotes, você vai colocar uma ordem aqui para agredir a própria posição. A hora que o robô a primeira faz isso, ou o vendedor, geralmente é o robô que faz, né, e esse lote consumido, é colocado um outro nível de lote nível inferior, e para ele tentar ser testado ou agredido, e assim por diante. E aí a gente tem a inversão de fluxo e não a reversão de tendência. Para a gente ter a reversão de tendência, a gente teria que ter uma linha de tendência rompida, né, a falha de uma continuidade de um topo anterior, e aí ao mesmo tempo uma renovação de uma mínima. A hora que a gente tem isso, a gente tem aí uma inversão de tendência. Pode parecer meio confuso, mas não é, né? Agressões sucessivas na compra, fazendo o preço se deslocar para cima. Então, se ele for persistente e contínuo, a gente tem o fluxo. Se a gente tem uma divergência entre o saldo de agressão e o deslocamento do preço, a gente tem uma absorção. É simples assim. A inversão de fluxo pode se dar pela absorção, porque alguns players desistem, vão identificar a absorção e desistem de ficar na contraparte, gerando liquidez contrária. E aí, quando esses players eles sentem uma necessidade, vê que está perdendo, uma necessidade de devolver esses lotes, provavelmente stops são acionados. Se a gente tiver uma concentração de lotes acima desse nível de stop, e aí essa concentração de lotes é consumida, isso é um front running, porque ele faz, o comprador, no caso, faz o preço subir acima dos lotes de stop da venda, a ponto dele não conseguir renovar aquela venda, e aí o vendedor ter que se estopar, tendo que comprar. Tá? E quando isso é feito em fundo, a gente chama de short squeeze. É quando o comprador, o preço cai, uma hora ele vai realizar. E aí como que a gente diferencia a absorção da realização, que é a pergunta aqui de um seguidor. Primeiro que a realização, ela é bem diferente da absorção, porque a realização, ela no gráfico você não tem como perceber, mas no fluxo você consegue. Né? Ninguém, em sã consciência, se a gente tem um fluxo decrescente, caindo, vai no meio do nada abrir boletas de compra. Até porque se você é um comprador e tem um fluxo forte caindo, você quer comprar barato. Então não tem por que você abrir posição ali, sendo que você tem chance de comprar cada vez mais barato. O que pode acontecer é, se a tua necessidade de compra for muito grande, conforme o preço vem caindo, você vai gerando liquidez na contraparte, comprando com o preço caindo, tá? Mas geralmente isso não acontece. Então como que a gente identifica a realização? A realização é assim, imagina que o preço saiu do 20 por 30, e aí no 20 por 30, de repente ele tem um renco, um gráfico de tique, uma realização forte e repentina única, uma única boletada. Tá? Quando a gente tem essa única boletada contra o movimento anterior, é uma realização. Tá? Por quê? Porque a liquidez, o maker, que era o cara que estava deslocando, o price maker que estava deslocando o preço, ele vende, vai realizando de forma passiva, e aí chega num ponto que ele dá aquela boletada. O próprio cara que está deslocando o preço para baixo é que dá aquela boletada. Então, quando ele dá aquela boletada, é uma realização dele. E aí, quando tem essa realização, geralmente, na maioria das vezes, esse é o meio do caminho. Tá aí um dos padrões até que eu falo sobre o padrão GIFT, que é o meio do caminho do rompimento, e aí depois vai tentar o duplo. Por quê? Quando o preço recua, aí tem dois tipos de recuo. Aquele que simplesmente para e o preço estaciona, depois de uma grande força vendedora ou compradora, depois de um grande fluxo, né? E aí se o preço parar ali que não tem correção, o próprio vendedor aproveita, dá outra pancada, e aí ele vem realizando de forma passiva até o ponto dele sair. E aí o que vai acontecer? A contraparte, que é o comprador, que já se enroscou ou já estopou, né? Ou ele já largou o osso, ou os outros que estão ainda defendendo sua posição, vai esperar esse momento de liquidação, ou seja, encerramento de posição vendedora por parte de um player vendedor, para a hora que ele identificar aquela boletada a mercado, que o cara simplesmente sai pegando tudo, aí ele vai e dá uma agredida na ponta compradora para gerar um short squeeze, ou seja, ele vai pegar o ponto, que seria o ponto ideal de venda do vendedor, e consumir toda a liquidez naquele ponto, que é para o preço subir acima dos lotes vendedor dele e fazer o próprio vendedor vender e deslocar o preço para cima. Com isso, o comprador sai distribuindo a posição e vendendo na contraparte. Vamos ver se tem perguntas aqui. Exatamente a dúvida do que eu estava falando já. Então, a diferença entre absorção,
fluxo, eu só entrei com o conceito antes. Hoje na máxima eu consegui acompanhar vários stops, mas ela não explodiu, foi rompendo gradativo. Como faço nesse caso quando entro? Se você identificou um stop, né, e aquele stop lá ele foi intenso, ele deslocou o preço, o tamanho da boletada da agredida foi o suficiente para deslocar o preço, não tem que hesitar, tem que tomar e colocar o nível de stop, né? O rompimento de máxima do dia é um único trade que a gente não faz giro, porque se a gente compra um rompimento, o rompimento volta, ele vai falhar, se volta ele falha, ele corrige, então não faz sentido da gente fazer um giro nessa situação, tá? Mas assim, não é o fato de romper a máxima que a gente entra. Se a gente rompeu a máxima e identificou um stop de um big player, a gente vai entrar. Se não tiver continuidade, provavelmente a gente vai tomar um stop, mas é difícil, porque quando um player ele estopa, dificilmente ele estopa a posição toda ali, só se for um player pequeno, e é nesse player pequeno que eventualmente ele vai ser estopado. Pode acontecer que ele vai estopar uma parte, ele vai tentar defender a região em um nível superior, e aí, por exemplo, do 30 até o 40, 45, 50 não tem lote, o próprio comprador vai colocar um lote vendedor lá, para o cara se estopar, então ele vai deixar o preço chegar lá, antes de chegar ao preço lá, o vendedor vai dar uma outra sapecada na venda para tentar corrigir, e aí o volume aumenta muito nesses topos, onde ele vai tentar corrigir trazendo o preço para cima. Se ele abre o spread a ponto dele não conseguir segurar essa margem, aí ele vai dar um outro stop no meio do caminho, tá? Mas se você identificou máxima e stop, entra. Se identificou máxima sem stop, não entra, mesmo que o preço for. Não, o robô ele não fecha o spread na VWAP. VWAP é para montagem de posição, geralmente entre institucionais e posição de troca de liquidez, tá? Os robôs eles fecham as suas posições ali nas VWAP bands, que é o desvio padrão das VWAPs. Ele sempre acaba abrindo e encerrando ali. No overnight, o Nasdaq segue o Nikkei ou outros índices asiáticos? Não, ele não segue, até porque não faz sentido dele seguir, que são ativos diferentes, né? O que acontece é que muitas posições asiáticas são redeadas nos ativos americanos, e quem tem posição, quem é asiático tem posição nos Estados Unidos utiliza o instrumento futuro americano para se redear, tá? Mas eles não seguem. Então hesitei, ele andou bem, exatamente. Se você identificou stop, teria que ter tomado. Se não identificou stop, não entra. O que vai acontecer às vezes, que leva a gente a induzir a uma certa confusão, é que a gente está acostumado a ver aquele mega stop na tela desse tamanho, e aí eventualmente vai pegar uma máxima e faz aquele stop pequenininho. E aí depende, né, do time, do período, da hora. Vai ter hora que você vai tomar, tem hora que não. Dá para operar a Nasdaq no after? Cara, o Nasdaq ele funciona 23 horas por dia. Então dá para operar um bom tempo. Tem alunos que estão operando sessão asiática, inclusive acho que tem um aqui presente e mais 2 lá que estão operando só à noite, o Nasdaq, e estão tendo bons resultados, tá? Então, por ele funcionar 23 horas por dia, dá para operar, só não vai dar para operar das 5 às 6 da tarde, horário do leste aqui de Nova York. Todos os outros demais horários você consegue operar normalmente. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta. Podem fazer perguntas sobre fluxo, sobre liquidez. Não sei se ficou alguma dúvida, se o pessoal entendeu bem aí a diferença entre agressão e fluxo. Eu queria mostrar qual era a diferença essencial, né, que o pessoal confunde, e a diferença entre a absorção e realização. Estamos retomando alta nos Estados Unidos? Olha, acho que a gente retomou alta nos Estados Unidos desde a semana passada, quando a China abriu com 8% de queda e aqui arrebentou para cima e já subiu 4%. Então, já retomou. O mercado está subindo já 5% em uma semana. Talvez já esteja perto de alguma realização já de novo. Porque geralmente o mercado ele avança assim 6 a 8%, realiza às vezes 4, 5%. Como o mercado está um pouco mais fraco, né, devido aí à fragilidade, ele está andando um pouco menos, mas já subiu mais 5% de novo desde aquele dia que a China voltou a abrir o pregão. Ficou dúvida na questão da realização no meio do caminho. Então, por exemplo, imagina que está tendo um fluxo decrescente do 40 para o 30. Vende, 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 e aí você vê o preço tique a tique caindo, ponto a ponto. De repente, uma boletada, de uma vez, faz esse preço deslocar. Imagina que o preço caiu 15 pontos, né, para ser didático, e aí uma boletada faz o preço do nada, no meio do nada, tá? Não é no meio do caminho. Não tem média, não tem suporte, não tem resistência.
Aí do nada o preço sobe 3 centavos, 3 pontos, perdão, com uma boletada, né? Então isso seria uma realização, tá? Tirando isso, não tem realização. Por quê? O player, e isso fica fácil de identificar no gráfico atemporal. Acho que no gráfico temporal, não sei se consegue enxergar, mas quando você vê uma boletada contrária, rápida, né? Tipo uma boletada que ela consome alguns preços, alguns níveis, e o preço ou volta ao normal onde estava antes daquela boletada, ou o preço para, ali é uma realização, não tem nada a ver com absorção. Absorção é algo contínuo. Absorção, o cara vai agredir e o cara vai segurar o preço, vai dar liquidez. Então o cara bate e segura, né? Bate, segura, ou seja, o preço está empacado, não consegue deslocar, tá? Isso é absorção. Quando a gente tem um preço caindo e de repente ele faz isso de uma vez só, ali é realização. Legal que foi, ganhou a máxima e foi até a próxima VWAP, e depois foi até metade do caminho da próxima VWAP. Você vê que é bem assertivo esse tipo de leitura. À noite no Nasdaq tem muita absorção e o preço dispara muito rápido pela ausência de liquidez. Sim, a ausência de liquidez faz o mercado, tende a um mercado ficar mais volátil com qualquer boletada, exatamente. S&P 500 e Dow Jones, qual a influência mais sobre o Bovespa? Não sei, cara. Eu não opero o Bovespa já faz um bom tempo. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de mercado brasileiro. Eu só manjo de mercado americano. Depois que realiza a tendência é continuar, então? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Digo, o sentido do fluxo. Não entendi. O que realiza a tendência são topos e fundos ascendentes ou descendentes, né? Geralmente, quando ele dá a primeira realizada e para, ele vai tentar ir para uma segunda, ele não dá a terceira. A terceira é o pessoal que entrou atrasado que está realizando, mas o cara ele termina na segunda. O final da onda 3 é a realização do player que deslocou o preço, tá? A onda 4 e 5 já não é ele mais. Como diferenciar essa boletada de uma defesa na ponta contrária? Então, imagina que o preço está caindo, né? E o preço no meio do caminho, sem um ponto de referência, ele dá aquela boletada na ponta contrária. Isso é realização. A defesa, imagina que tem ali uma disputa, uma briga, né, 20 contra 20, ninguém em sã consciência, por mais forte que seja uma tesouraria, vai querer defender no meio do nada sem condição de ter lotes ali. Então o cara que está perdendo uma posição, ele vai tentar se defender numa região que tem liquidez junto com ele. Então, por exemplo, o preço saiu lá do terceiro desvio padrão e chegou, ou do segundo, e está vindo já na VWAP ou num ajuste. O cara vai tentar se defender ali porque ali tem muita liquidez para ele trocar, né? Ele não vai estar sozinho, tá? Então, e ali, provavelmente nesse ponto, vai acontecer uma absorção e não essa boletada isolada, tá? Então, quando você observa a absorção, ela se dá aos poucos. Ela tenta travar o consumo de liquidez num determinado nível e trava o preço se deslocando. E a gente confirma ela pela divergência entre saldo de agressão e deslocamento de preço. A boletada não tem nada disso. A boletada, o saldo de agressão pode estar a favor ou não, tá? É uma ordem a mercado. Outra coisa importante que eu esqueci de falar. A boletada, essa realização, ela é necessariamente uma ordem a mercado, tá? Ela não tem realização de forma passiva. Porque senão o cara está escancarando o ponto que ele vai realizar e todo mundo está vendo, vai realizar antes dele, tá? Então, geralmente é uma ordem a mercado. Por isso que o preço cai 15 pontos e de repente dá um deslocamento de 3, por causa dessa ordem boletada ao contrário aí a mercado. Uma boletada, em média, consome quantos níveis de preço? Puta, cara, essa pergunta não tem uma resposta, porque uma boletada pode consumir 2, pode consumir 10, pode consumir 5, depende do tamanho da boletada. Vai ter que ver o tamanho dos lotes. Cada ativo vai ter uma concentração de lotes por nível de preço, uma quantidade de lotes que desloca o preço. Seguindo para a quarta semana consistente, continuo na sequência de acertos. Obrigado. Opa, que bom, cara, que você está indo bem, fico contente. Player normalmente realiza no vácuo de liquidez, porque no meio do caminho teria contrato para ele sair total? Não, ao contrário. O player ele não vai tentar realizar no vácuo onde não tem lote, ele vai tentar realizar onde tem lote. O que acontece é que, dependendo do deslocamento de preço, ele vai dar uma boletada contrária para realizar. Às vezes o volume dele é tão alto que deslocou 15 pontos para baixo, que uma pequena parcial dele já desloca 3 pontos para cima, tá? Mas ele vai querer ir aonde tem lotes, né? E às vezes ele mesmo monta uma concentração de lotes a um nível longe. E aí, provavelmente, em algum ponto ele faz essa parcial, que é para melhorar o preço médio dele. Na hora que o preço dá esse recuo, aí ele vai sentir. Se entra comprador tentando comprar,
comprar, porque geralmente robôs e compradores nessa realizada acabam comprando ou se defendendo, e aí vai ter algum ponto, que a princípio não dá para saber qual, ele vai vir com uma outra agressão vendedora para forçar esse pessoal a entregar os lotes para ele, e ele distribuir a posição do restante que ele montou. Bom, pessoal, se tiverem mais perguntas aí, fique à vontade, ou pode perguntar sobre fluxo ou sobre outros temas que vocês sentirem à vontade. Yeah, I speak English, but my audience is just Portuguese, I'm sorry. Se eu falar inglês com esse cara, ninguém vai entender. Meia dúzia vai entender, não tem porque eu falar com ele em inglês sozinho. O que além do TS devo olhar para interpretar que o preço pode fazer um movimento mais longo? Só o gráfico e os pontos de trade location. Então vai depender muito da modalidade, né? O day trade você trabalha mais à vontade para esticar, o scalping não tem para se esticar, porque vai ter robô abrindo e fechando spread o tempo todo, vai ter outros players, tá? Então, além do time, na verdade, eu não olho nem o time em seios para esticar uma posição, tá? Para esticar uma posição eu vou olhar o gráfico e vou olhar as regiões de trade location. Nessas regiões de trade location, se ele bateu 2 vezes a minha TR, eu vou encerrar o trade, dificilmente não tem motivo de esticar. Mas se ainda não deu 2 vezes a TR, eu posso fazer meu médio para frente, né? Através de um giro, ou então montou um pivô num alvo longo lá de M15 ou no H1, ou ele está vindo buscar uma média de um H1, eventualmente funciona como suporte e resistência, coisas nesse sentido, tá? Aí o gráfico vai te dar um panorama de você olhar a parte de você esticar ou não. E é claro, não adianta você olhar tudo isso no gráfico e falar, nossa, o preço tem uma condição de ir mais além, e aí a frequência tá devagar, os lotes, a execução, o consumo de liquidez não sai do lugar. Que aí é besteira ficar na esperança do gráfico só, tá? Vendo qual seria a distância ou proporção entre as VWAP bands? Não tem como saber, vai depender do volume diário e do volume das agressões. Por isso que existe o indicador, que ele vai fazer essa medição para você, e quando chegar naquele ponto o robô vai tentar realizar. E você pode observar que ele respeita bastante essa indicação, porque é o ponto de sobrecompra ou sobrevenda em razão das execuções e do volume executado e do volume que deslocou e consumiu a liquidez. Por isso que é respeitado esses pontos. Tem algum índice com mais fluxo para operar à noite? Os índices asiáticos, creio eu. Cara, mas o mercado tá chacoalhando bastante à noite, principalmente o Nasdaq. Talvez você tenha pego, acho que um dia ou outro que não, porque eu recebo reporte de assim, de não no grupo do pessoal que está operando o Nasdaq à noite, tá, e movimenta bem. Não, eu sei, eu entendi sobre o que ele está perguntando. O problema é eu ficar falando inglês com uma única pessoa aqui, sendo que tem 30 pessoas falando português. Aí por uma questão de educação da minha parte, eu preferi não responder. Agradeço até você ter colocado. Posso usar o gráfico de pontos ao invés do Renko? Eu sou mais fã do gráfico de ticks, porque o pavio me deixa mais seguro quanto à negação de um preço. Tenta o de ticks. O de pontos eu não sei se você teria a mesma leitura, mas fica a teu critério, se você se sentir à vontade. Devemos fazer a entrada na região de trade location, mas você entra na pedra ou espera testar e negar ou não? Depende, vamos lá. Quando há uma inversão do movimento todo, eu vou esperar o teste. Se não tem inversão do movimento e a favor do movimento macro, eu não espero testar. E as tomadas são a mercado. O que significa as letras no times em seios? O B é a ordem blocker, tá? O H é de height. Eu vou ver se depois eu faço uma live no YouTube explicando bem a respeito, tá? A gente já comentou algumas vezes lá no grupo de alunos, talvez você não tenha acompanhado, mas a princípio são as ordens, são espécies de ordens originais, né? Que ela é uma grande ordem a mercado que acaba consumindo vários níveis de liquidez. Isso não é um significado dela, mas é isso que ela faz, que é o importante para a leitura, para você ter a sua interpretação, tá? Mas tem as ordens B ali também, que é as block order,
Seria interessante numa outra oportunidade, porque daria uma hora de aula brincando para falar sobre esses tipos de execuções. E sem compartilhar a tela, fica ruim, porque vocês não vão ter noção do que eu estou querendo explicar. Mas vou ver se eu faço uma live no YouTube falando sobre isso. O seu gráfico são de quantos ticks e por que a quantidade? 200 ticks porque foi calibrado, porque o ativo se move daquela forma. Da mesma forma que a gente calibra um indicador, a gente calibra o gráfico de ticks. Então, o meu gráfico do Nasdaq, quando eu uso ticks, são de 200 ticks. Precisa ver com a galera que opera Ibovespa com a minha técnica. Se tiver alguém aí online e usa ticks, se tiver alguém aqui puder responder pro colega, eu não sei se ele opera no mercado brasileiro, mas eles calibram também para o gráfico de ticks do Brasil. Tá? Para cada ativo você calibra, você coloca ali um time frame temporal e vai calibrando por ticks, e aí quando os dois estão na mesma sintonia de volatilidade, você utiliza aqueles ticks. Faz sentido média móvel em Renko? Pode fazer sim, mas não determina a entrada média móvel, tá? Então eu utilizo média móvel em times frames superiores, porque elas para mim funcionam como suporte e resistência, só isso. Por exemplo, se eu tiver um fluxo vendedor na cara de uma média do M15 ou do H1, eu não vou abrir venda, independente do que o fluxo estiver falando para mim, tá? Porque as chances do preço evoluir e voltar muito rápido é muito grande. Vai entrar um monte de player ali zerando posição na contraparte. Então, para mim, ela faz mais sentido em times frames maiores. O gráfico respeita a média de 21, 20, 200, por quê? Cara, porque é a causalidade americana, né? Muitos players que operam aqui nos Estados Unidos estão olhando a mesma coisa e tomam suas decisões baseadas nisso. Então isso acaba ajudando, tá? Aí no Brasil, essas médias acho que quase não são respeitadas, então não faz tanto sentido operar elas aí. Eu opero o triple screen, que são gráficos em tempos diferentes, né? E quando a gente opera gráficos em tempo diferente, a gente está absorvendo uma leitura macro da pessoa que está operando longo prazo. O cara que abre um head ou desmanchar, ele vai pegar as médias de H1 para abrir esse head, né? O cara que está querendo montar uma grande posição no intraday, ele vai utilizar o 15, e o cara que está fazendo ajuste de uma posição ou vendo o sentido só do intraday, ele vai olhar o sim. Então você percebe que são players diferentes, que tomam atitudes diferentes baseadas em leituras diferentes. E quando você tem aquilo na tua frente, você está somando todo esse... vendo a mesma coisa do que várias pessoas estão vendo. Quando essa confluência de fatores é muito forte, então acaba te dando um sinal forte. O que as grandes instituições vêm na tela para operar? Depende. Depende do ativo, se é mercado futuro, se é mercado à vista. Influência de Alexander Elder? Sim. Então, por exemplo, eu não posso falar pelas grandes instituições, mas pelo pouco que eu acompanhei, o mercado futuro, os motivadores de abertura de ordens de mercado futuro e mercado de ações é completamente diferente, né? Então, quando a gente tem um mercado de ações, uma tesouraria abrindo, geralmente tem todo um research, e aí eles vão tomar ali, vão primeiro checar fundamentos, porque eles vão ficar um tempo posicionados, porque o custo de execução é alto. Hoje, só 15% das posições aqui é aberto por fundamento, a maioria das ordens é aberta por robôs ou análise técnica, tá? Aí no Brasil eu não sei, mas aqui nos Estados Unidos esse é o dado. E aí geralmente eles vão fazer uma confluência de fatores. Se o fundamento estiver para cima, a precificação do ativo estiver para cima, eles vão para análise técnica para pegar um melhor time mais apurado. E aí, geralmente o chefe de mesa vai pegar e vai ficar ali pedindo para os traders ou para a execução dos robôs executar a compra, e aí vai ficar ali 3, 4 dias comprando. Por que 3, 4 dias? Porque o volume de compra é tão alto que senão ele vai deslocar o ativo para frente. Então ele compra por certo tempo. Quando a gente vê aqueles desenhos de livros com as médias alinhadas, né, ele bate na média, respeita e vai e segue aquilo o dia inteiro, é um robô ligado. Tá? Então é isso que eles veem nas ações. Já na parte de futuros, o que eles veem é outra coisa. Porque a necessidade de abertura de posição não tem nada a ver com fundamento, o lapso temporal não tem nada a ver, não é de longo prazo. Geralmente as grandes posições são feitas para proteção, trava, abertura e fechamento de spread na trava, né, correções de head posição. Então imagina que uma grande tesouraria está comprada lá com 100 milhões de dólares em ações,
né? E a partir do mercado dar uma esticada, ela abre 1/3 de um head, só que o mercado sobe, as ações estão subindo, aí ela começa a aumentar esse head, aí ela vem trazendo o spread para cima, né? E aí quando o mercado corrige, ela está headada, travada e aumenta a posição e tá feito o head. E aí ele realiza a operação na ponta compradora com lucro e ao mesmo tempo na ponta perdedora, na ponta que está caindo vendida, ele vem desmanchando o head, ele pega as duas pontas, né? Os dois sentidos. Então eles olham geralmente o que? Concentração de lotes, consumo de liquidez, né? Robô principalmente, como que o robô vai abrir um pré-market? O robô ele vai olhar a quantidade de contratos, a quantidade de lotes por nível de preço, o quanto ele tem que gastar para deslocar os tickets em nível de preço, quanto que ele vai gastar de ordem e de execução entre o 10 e o 20, por exemplo, né? E aí, com isso, ele vai ver onde estão os market makers, que é onde concentra lotes para dar liquidez, e se é interessante ele encerrar junto com eles ou é interessante ele encerrar antes ou depois, e aí ele vai abrir e medir as suas ordens. Aí ele calculando isso, ele calcula isso em 2, 3 segundos, né? Ele vai calcular ali o quanto ele vai tomar de uma certa liquidez. Se ele quiser trazer o preço para cima e o mercado está para cima porque ele quer vender, então ele vai calcular também o custo de execução na parte comprada e o quanto ele tem que executar de forma passiva na ponta vendida para montar a posição vendedora, tá? Agora, existem algumas execuções que para ir abrindo esse spread a favor dele, né, é ultra rápido. Então ele compra 10, 25, compra 10, 23, compra 10, vende 8 e vai montando aquela posição. Quando chega num determinado ponto, ele ou zera ou distribui a posição. Então, se ele estiver na ponta comprada e quer deslocar o preço para cima para vender para cima, ele provavelmente ele vai fazer isso de comprar 10, vender 5, comprar 10, vender 8, comprar 10, vender 3, e ao mesmo tempo ele já vai distribuindo a posição lá em cima, que é para os grandes e buscar os lotes dele. Fabiano, se você fosse criar uma plataforma, o que ela teria? Cara, eu sou bem contente com a plataforma que eu tenho, eu acho que eu não criaria nada além do que eu já tenho. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha tela, depois você vai lá nos destaques aqui do Instagram, minha tela, e eu explico cada item da minha tela, o que é o que está montado. É possível identificar um player fazendo head? Não, você não vai conseguir saber se a execução é de head ou não, não tem como. Porque ele simplesmente vai dar uma entrada no mercado, né? Agora, as posições muito grandes, ninguém acorda em sã consciência e fala, poxa, hoje eu acho que o dólar vai subir, eu vou comprar 10 mil contratos de dólar. Por quê? Porque eu quero. Geralmente o cara vai comprar 10 mil contratos de dólar porque ele precisa. As grandes posições geralmente são executadas devido à necessidade daquele valor, né? Então você não sabe o hedge, mas obviamente subentende-se que é uma grande posição, pode ser de hedge, tá? E geralmente os players que precisam montar uma grande posição no hedge, ele precisa lá comprar 5 mil contratos, ele compra 10 mil, abre spread a favor, depois encerra 5 mil e dorme carregado com o restante. A maioria das posições são de day trade, até por causa que aí no Brasil, principalmente por causa do efeito de imposto, e ao mesmo tempo para você não dormir carregado. E quando o player precisa dormir carregado, ele dorme numa ponta comprada e numa outra ponta vendida, para que no leilão de abertura ele encerre a posição entre ele mesmo. Então vamos supor que um Banco Itaú dormiu comprado em 10 mil contratos de dólar, né? E o preço subiu, ele vai começar a distribuir a posição em outra corretora ou em outra ponta, porque às vezes ele precisa dormir comprado no tempo que ele se zerar, né? Então o que ele faz? Ele vende 5 mil, por exemplo, numa outra conta, numa outra ponta. Porque não tem como você encerrar 5 mil, 8 mil contratos num pregão que você ficou ali 3, 4 horas montando uma posição. E aí o que ele faz? No leilão de abertura, ele está com 10 mil comprado numa ponta, 5 mil comprado na outra, porque ele queria só abrir o spread. Ou se por algum motivo ele tem que encerrar a posição, ele está comprado numa ponta 10 mil, na outra ponta ele está encerrado em 10, vendido em 10, o que ele faz? Na hora que abre o leilão, a ponta comprada, ele vende exatamente com a ponta com a posição saída e ele zera a posição 10 mil contratos na abertura de um leilão. É assim que grandes bancos utilizam o leilão, até e essa prática é comum porque se ele fica carregado no day trade ele vai pagar 20%, se ele dorme posicionado ele paga 15% de imposto. Essa diferença de 5% em 5 milhões é 250 mil por dia, né? Então eles travam dessa forma. Quem coloca esses robôs para operar? Me fala um pouco deles. Cara, acho que tem mais de 1000 tipos de robôs. Quem coloca eles para operar? Olha, só uma das corretoras que eu opero aqui nos Estados Unidos, só de ordem, tipos de execução, você entra lá no site dela, tem mais de 200. A boleta dela tem ordem iceberg, tem lote escondido, você consegue programar uma infinidade de coisas. Então, tem bancos, tem tesourarias, tem assets, tem até pessoa física que desenvolve robô, tem robô de todo jeito. Robô de toda forma.
Mas como o robô se comporta é muito interessante, porque quando você tira uma leitura do movimento de robô, você já está prevendo quais são os 2 próximos movimentos dele, igual um xadrez, né? Tipo, abriu o movimento, em cima daquele movimento você prevê 2 movimentos, em cima do terceiro movimento você abre 4, em cima do quarto movimento você abre 6. Então qual que é a vantagem disso? Se você está vendo o robô se movimentar, poxa, agora o robô ele faz ou isso ou aquilo. Ah, ele fez isso. Então agora ele pode fazer ou isso ou aquilo. Ele fez aquilo. Ah, então agora ele pode fazer isso ou aquilo, isso. E aquela concentração de direção vai te dar um viés de compra ou venda. Sim, mas os tipos de robôs que operam futuros de uma maneira muito eficiente, diga-se de passagem, são os robôs de alta frequência. Por exemplo, no meu curso eu dou uma aula de players. Eu dou uma aula de 3 horas, 2 horas a gente fala só de robôs. Então é onde eu ensino qual é o raciocínio todo do robô, onde o robô ele vai operar, qual é a região mais interessante, qual o tipo de execução e como ele tenta executar ali, o porquê que ele faz esse tipo de execução. Aí tudo isso tem no treinamento que eu dou. Então seria muito extenso para a gente falar aqui numa live, realmente é um assunto que estende bastante, tá? Mas o robô ele não pensa como um player, por exemplo. O robô ele não está preocupado com tendência, a maioria dos robôs de alta frequência. O robô ele está preocupado geralmente com o custo de execução, qual é a quantidade de lotes que desloca preço, aonde está a próxima concentração de lotes, se o spread está aberto ou fechado, se o spread está 20 entre concentração de compra ou venda, ou se o spread está com 3 ou com 6, né, que é para saber aonde que seriam as melhores entradas ou saídas, a distância entre o ajuste e o VWAP, porque ele sabe que aquela região geralmente é muito defendida, tem troca de liquidez naquela ponta. Então os robôs geralmente eles pensam dessa forma, tá? É o que vai interessar para eles, diga-se de passagem. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Se não tiver, eu vou encerrar por aqui. Espero que eu tenha respondido boa parte aí das respostas, enfim, ou aquilo que vocês gostariam de saber sobre fluxo, sobre absorção, deslocamento de preço, consumo de liquidez. Ajuste é a abertura do dia? Não, o ajuste ele é a liquidação interbancária. Cada ativo vai ter o seu horário e o seu tipo de métrica de ajuste, tá? Na CME Chicago você consegue ver como que é o cálculo do ajuste de cada ativo. Aí no Brasil você vai conseguir ver na página Bovespa como que é feito o cálculo do ajuste do índice e do dólar, por exemplo, tá? Então, como o mercado futuro é um contrato de obrigação futura, ele não é um mercado à vista e as liquidações são feitas diariamente. Por exemplo, se no mercado futuro você perdeu R$1.000, você é liquidado R$1.000 naquele dia. Isso é um ajuste de posição. Então, o ajuste de posição, se você se permanece carregado naquela posição, ele não é feito onde você abriu e permaneceu a sua ordem. Você tem que se ajustar diariamente. Então, se você comprou o preço, um ativo futuro no 10, tá? O preço está no 20 e o ajuste foi no 5, você vai ganhar 5 pontos, tá? A tua virada de posição é em cima do ajuste, não onde fechou o mercado. Se você comprou no 10, o ajuste foi no 20 e o mercado fechou no bola, você não perdeu 10, entendeu? Você ganhou onde foi o ajuste e assim por diante. Então, para quem mora aqui consegue ver na página da CME Chicago o horário de todos os ajustes. Como institucional decide agir se tem pouco robô operando? Não tem pouco robô operando. 65% das ordens aqui são executadas por robô. Eu consigo até enxergar. É que é mais fácil você enxergar o institucional para quem está começando, porque o volume dele é maior do que um robô. O institucional, ele boleta 60, 80, 100 contratos. O robô, ele vai boletar 100 ordens de um contrato. Então ele tenta maquiar, você não enxerga tanto. Você faz mentoria em qualquer horário do mercado? Honestamente não, mas dependendo do que for, a gente pode conversar e ver o que é, qual é a tua necessidade e avaliar. Fazendo hedge em dólar futuro com ações. Caso o Dalfoot caia, as ações valorizem, eu vendo um número de ações e pago o ajuste? Olha, geralmente as posições de hedge no Brasil, ela é feita de duas formas, ou em opções ou em mercado futuro, tá? O que acontece, o dólar ele é um instrumento protetivo, né?
E aí a gente tem o dólar futuro para redear posições internacionais, que é o grande objetivo. Então o cara, a moeda macro, a moeda principal primária dele é dólar, o gringo, vai investir no Brasil. Ele tem que se travar das oscilações do câmbio. Então ele vai se posicionar em dólar futuro. O que acontece é, no Brasil, geralmente, né, é uma conta meio que teórica, quando cai bolsa, cai a moeda local, cai o real, e aí valoriza o dólar. Então, às vezes, no momento de recuo, algumas tesourarias se posicionam em dólar, meio que para ficar travado na posição e aproveitando a queda para ficar comprando posição. Mas quando se fala em hedge, não é correto hedgear em dólar. O que é correto é você diminuir o impacto da queda da bolsa, porque o dólar sobe, e se você for tomar posições novas em bolsa. Se você não for tomar posições novas, que você não tem mais saldo para isso, não tem mais caixa, você tem que se travar ou em opções ou instrumento futuro. Tá? E não se faz hedge no dólar com ações. Se utiliza o dólar para diminuir o impacto de uma queda na bolsa, para você comprar mais barato. Robôs operando no mesmo mercado que nós humanos, é isso mesmo? Sim. Tem muitos robôs que operam em todo tipo de robô, existem diversos tipos de robôs. E a maioria das ordens em mercado futuro ou de day trade são de robôs. É uma programação algorítmica, onde aquele algoritmo ele é programado, por exemplo, imagina que uma grande tesouraria precisa se posicionar em Apple. Ele não vai ser executando a mercado porque ele vai comprar muito. Então, por exemplo, toda vez que estiver na VWAP, que é o volume médio diário do preço daquela ação, aquele robô se posiciona em compra. Ou toda vez que chegar numa média de 20 períodos, onde o preço se torna barato, aquele robô executa uma ordem. Ou a cada meia hora da hora cheia, ou a cada 15 minutos da hora cheia, o robô executa uma ordem de compra. Tem diversos tipos de robôs. VWAP seria o meio da balança ou o ajuste? São coisas distintas, conceitos distintos. A VWAP é Volume Weighted Average Price. É o volume médio ponderado, só que em futuros é um pouquinho mais específico do que em ações, tá? Ele é o volume médio ponderado na parte de ações e em futuro ele calcula também o tamanho dos lotes pela execução. É só essa a única diferença. Mas a VWAP é o volume onde o ativo se torna barato ou caro. Seria o preço neutro, o preço justo do dia, vamos falar assim, explicando de uma forma mais simples, tá? O ajuste, ele é a posição de encerramento, sendo que o mercado futuro, ele praticamente não tem um encerramento. O encerramento dele vai ser no vencimento do contrato, né? Então, o ajuste é o ponto de liquidação bancária, tá? Então, conforme eu falei anteriormente, falando de novo para entender, quem comprou no 20, o preço foi até o 30, tá? Mas o ajuste saiu no 10, você vai dormir pagando aquela posição, tá? Se você está posicionado no 30, o preço veio até o 20 no ajuste, depois o preço foi por 30, perdão, você comprou no 30, aí o ajuste saiu no 20, depois o preço foi por 50, você vai perder aquele dia, porque o que importa é o preço do ajuste, onde teve a sua liquidação bancária. Cara, eu não sei se eu consigo gravar, porque eu já tentei gravar umas 2, 3 e quando passa de um determinado tempo, ele não salva no celular e eu não sei o porquê. E eu acho que eu não vou conseguir gravar. Quando ele passa de meia hora, parece que ele não grava. No seu gráfico tem umas manchas com nuances, é tipo um livro visual. Que tipos de manchas você fala? As bolinhas verde, azul e vermelha é o detector de fluxo de ordens. Na verdade, ele traduz o que está no Times in Sales. Quando tem um volume agressivo acima do normal, ele traduz para a tela. Não sei se é isso que você está perguntando, mas se for. E aquelas linhas azuis é o desvio da VWAP, é a VWAP Bands, que é calculada com o desvio do volume e das ordens ali. São posições de sobrecompra ou sobrevenda que o volume de compra e venda deslocou o preço. Por isso que os robôs eles tentam se liquidar ali ou abrir suas posições naquela região. Manchas cinzas fracas e fortes. Ok. Essas manchas cinzas e fracas e fortes é um book de ofertas acumulado, onde ali vai estar acumulado por ordens, tá? Lotes por ordem. Então, a diferença de cor é só para eu identificar aonde que está a maior concentração de lotes e aonde que está a menor concentração de lotes, tá?
Mas essas manchas, ela me mostra a profundidade de mercado. É onde ele me mostra a intenção dos players. Aonde é que os players têm interesse em comprar ou vender fora da região do preço atual negociado. Se o preço está no 50 e tiver uma concentração de lotes no 30, eu sei que tem comprador ali. E aí, às vezes o teu suporte, por exemplo, é no 20, o preço não chega no teu suporte. Ou ao contrário, né? O teu suporte é no 30, o preço está no 50, o teu suporte está no 30, mas a concentração de lotes está no 20. Então provavelmente aquele suporte vai ser perdido, executado a ordem no 20 e vai retomar tudo ao contrário de novo. Então é para eu ter uma visão dentro dos candles ou uma visão de profundidade de mercado. Tá? Essa função chama Market Depth, esse indicador. Sim, a única diferença entre o book e ele é o book, ele vai medir a quantidade de lotes. Por exemplo, se um player colocar 100 lotes e outros 5 players colocar 5 lotes, você vai ver uma concentração de 125, né? Porém, se algum player colocar, se tiver lá 100 ordens de 1 ou 80 ordens de 2, você vai ver essa concentração pela quantidade de ordens. Então você tem essa vantagem. Porque se é uma única execução, você vai ver ali no DOM. Se são várias ordens colocadas ali, significa que tem muitas pessoas naquela posição. Essa é a diferença para o book, tá? O book você vai ver a quantidade filtrada ou acumulada de lotes. E o outro você vê a quantidade acumulada de ordens, que é o que interessa. Pessoal, mais perguntas? Até porque os robôs, eles maqueiam muito as posições, né? O robô, quando ele abre ali 60 lotes, 80 lotes, ele não vai abrir uma ordem a mercado 4 de 20, 8 de 10, ele vai abrir tudo de 1 em 1. Ele vai meter ali 80 ordens de um lote. Só compra no topo quem precisa estopar. Essa frase mudou toda a minha leitura e até dá para saber se vai subir mais. Porque se ali é uma concentração, é um nível que dali o preço ele não tem teto, o céu é o limite, e a concentração de lotes está para cima, o porquê que o preço acelera numa máxima? Porque algum stop acionado, uma ordem a mercado executada, a ordem a mercado ela não estava no book, então você não vê ela, uma grande ordem a mercado executada no mesmo segundo, que consome um nível de fila muito grande, vários níveis de fila é consumido, e aí dali para cima, como a expectativa não era do preço ser negociado ali, não vai ter lotes para cima. E aí o comprador aqui embaixo querendo distribuir a posição, ele vai colocar um lote lá para um nível bem superior. E esse cara precisando estopar, ele vai catar cavaco até lá em cima, porque é lá que ele precisa. Não tem como ele comprar nível mais barato, né? A quantidade dele do stop é muito alta, e aí então ele vai buscar aquele outro nível. Por isso que quando tem um stop, o preço dá aquela acelerada. Aquela acelerada é uma ordem a mercado executada que consumiu um grande nível de fila que não estava previsto, não estava no book, e aí uma nova concentração de lotes é colocada em nível superior, e por isso que o preço corre. Por isso que os rompimentos são muito eficientes em tendência, tá? E os rompimentos não são eficientes em consolidação como em tendência. Você pode contar como foi a sua escola de trade aí nos Estados Unidos? Eu comecei a me preparar para o trade no mercado americano bem antes de eu vir. O primeiro contato que eu tive com um trader americano foi com o Oliver Vélez. Eu cheguei a fazer a mentoria dele. Isso foi 3 anos antes de eu vir. Então eu já estou 3 anos aqui, já faz quase 6 anos. Vai para 6 anos. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o mercado americano. Fiz curso de mercado americano aí no Brasil. E depois eu procurei um pouco da literatura aqui, sigo poucos canais aqui de trader americano, não de trader, mas é um canal de entrevistas. E depois eu fiz mais 2 cursos aqui só. E assim, tem o que o americano olha hoje em dia, ele é muito atualizado em relação ao que o mercado brasileiro olha hoje em dia, né? Por exemplo, é comum a tela aqui de uma mesa proprietária. Você olha a tela do cara, ele tem mais de um gráfico, ele tem necessariamente um book e um times e sales. Pode ter mais, pode ter 2, mas geralmente ele tem. Então ele olha as 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Dificilmente você vai ver uma tela só gráfica, a não ser que for posição de longo prazo, aí você não precisa saber o consumo de liquidez no intraday, não faz sentido. Você vai por probabilidade e não
causalidade. Como você aprendeu como os robôs operam? Eu trabalhei com desenvolvimento de robô de 2 a 3 anos. Trabalhei com robôs de análise técnica objetiva. Eles tinham sucesso a cada 4 meses, depois devolvia tudo. Eu fui tentar descobrir o porquê. Você tem que ficar em cima, mudando toda hora a estratégia do robô para ele ter sucesso, e aí entrava no overfitting. E aí eu fui aprender sobre machine learning, que é a inteligência artificial dos robôs, onde ele percebe quais são as mudanças de mercado para um robô, tentar implementar neles. E aí, com o desenvolvimento de robô, eu aprendi sobre robôs. Conhece o John Gray? Não conheço. Fala de livros bons. Cara, se tivesse que indicar um livro, eu indicaria o livro do Palex de análise técnica, os dois deles. Acho que não tem nada além ali para poder operar. E dos livros de fluxo, aí seriam livros americanos. Eu já pus algumas vezes. Eu posso colocar de novo a foto e a capa dos títulos para a pessoa estar lendo aí, para ver essa parte de fluxo. Estou fazendo, certo? Vou mandar o currículo. Indica seguir algum canal? Olha, eu tenho vários lá que eu mesmo sigo. É só olhar no meu no Invest USA, no meu canal do YouTube, dá uma olhada quem eu sigo lá. Você vai ver aí as comunidades e os americanos que eu sigo. Os livros que falam mais sobre fluxo e os mais recentes, eu não conheço nenhum livro em português. Teria que ser só em inglês mesmo. Mas são 4, eu já passei aqui. Eu vou ver se depois eu tiro a foto da capa deles de novo e coloco nos stories para quem quiser dar uma olhada. Enfim, eu vou deixar guardado ali, quem quiser ler. São livros que falam muito sobre a estrutura de mercado e microestrutura, deficiências de microestrutura, que é uma das coisas que eu ensino no meu treinamento. São a parte de identificação de posicionamento de players, lote escondido, consumo de liquidez, metajogo, tudo isso. Esses livros falam e vão a fundo, né? Exatamente porque, na verdade, os padrões, estratégias, setups estão muito ligados a deficiências de microestrutura, né? Por exemplo, uma ordem iceberg, que é um grande lote escondido. É o lote escondido mais fácil de enxergar, porque se você vê ali uma grande execução sendo colocada ali em prática, né? O market profile, o volume dele vai disparando, o preço não desloca um tique. O volume, no caso, dispara e o preço não sobe nada. Isso é uma deficiência de microestrutura. Você está conseguindo enxergar um grande lote sendo executado e um candle parado, você vê o candle parado, ele não se mexe. E aí, imediatamente, quem vê um lote dessa magnitude e está comprado, vai zerar a posição ao mercado ou vai sair da posição. Ninguém vai pagar para ver, né? É um lote muito grande que o preço não vai ficar um bom tempo consumindo uma puta de uma liquidez e o preço não se desloca. Esse é um exemplo de deficiência de microestrutura, né? A absorção também é diferença de um exemplo de microestrutura. O front running, o short squeeze, tudo isso são conceitos que tem nesse livro, que tem no meu curso. Então, se às vezes a pessoa, né, tiver interesse em aprender de uma forma em português e mais prático olhando na tela, eu recomendo também fazer meu treinamento. Está lá no link da bio, ou www.saxacademy.saxinvestment.com. O panorama para abertura que você usa no mercado americano serve para o Dow Food também? Serve, mas tem algumas mudanças que devem ser feitas, principalmente a parte de correlação e ao contrário, ao índice. Tá? Então, mas serve sim. Então, o livro para análise técnica que eu recomendo é o livro do Palex, os 2 livros que ele vende, @tpalex, acho que é o perfil dele, vocês podem entrar em contato direto com ele. E os livros de deficiência de microestrutura são 4 livros em inglês que eu já coloquei aqui. Eu vou colocar novamente para vocês estarem anotando. Eu vou colocar lá nos stories. Pessoal, falta 1 minuto e 40. Vai cair a transmissão aqui. Heatmap é uma ferramenta fundamental. Eu não uso. Tá? Aquela diferença de cores lá no Market Depth é um exemplo de heatmap, mas eu não... É um pouco diferente, né? O conceito, ele vai ver a concentração de lotes por execução e ali só a concentração de lotes. Exato. Acho que esse livro aí é bem bacana. Quem quiser estudar bastante sobre análise técnica, eu recomendo esse livro. Agora, e tem esses 4 livros americanos que eu vou estar colocando a foto para vocês darem uma lida depois, sobre consumo de liquidez, deficiência de microestrutura e assim por diante. Tá bom? Pessoal, vai encerrar aqui o tempo da live, né? Vou fazer seu treinamento ainda. Forte abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado por vocês terem acompanhado, tá? Valeu mesmo.
e espero ainda fazer uma outra live, acho que lá no YouTube agora dessa vez, ainda essa semana, e a gente se vê no book. Tchau, boa tarde para vocês.